Bom, vamos chamar o Otto, Ana, ou você tem mais algum recadinho? Não, vamos chamar o Otto, acho que está todo mundo... Vamos chamar o Otto, vamos começar logo os nossos trabalhos, porque o pessoal está ávido aí, viu, Otto? O pessoal está ávido por tecnologia, por solução, por solucionar o que tem nesses projetos de engenharia por aí, e fora, não é só engenharia, né? O Otto aí ele atende a outras áreas também, não precisamos falar, o EDOC Engenharia, mas temos de contar isso, né, Otto, que a sua solução também vai atender outras áreas. Otto, eu vou te agradecer muito pelo apoio. O Otto é nosso patrocinador desde 2014, quando ele começou o primeiro EDOC Engenharia presencial no Rio de Janeiro, que Otto começou a nos patrocinar, nos apoiar, e estamos juntos até hoje. Te agradeço, sim, de coração. Muito bom essa nossa parceria. Obrigado, sem mais delongas, como dizem por aí, gente, eu vou deixar vocês, vou me retirar para ficar ali com o pessoal do chat, e bom trabalho para a gente. Agora é contigo, com vocês dois. Obrigado, Todesca. Ana, tem mais alguma coisa? Posso começar? Muita gente já te conhece, né? Mas acho que pouca gente sabe que você é engenheiro civil. Está no EDOC Engenharia, né? Então, tem uma das formações suas é a engenharia civil, bem bacana, né? Sim, exatamente. Esse ramo de engenharia é especial para mim, né? Formado como engenheiro civil, cheguei a trabalhar com engenharia durante o período e depois vim para essa área de consultoria e desenvolvimento de softwares, né? Na Profits. Vamos lá, então? Podemos começar? Sim. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um instantinho, por favor. Pronto. Ver se minha tela já está aparecendo aí. Tá. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Otto, vai ser um prazer participar desse evento do IDOC, que é um sucesso na área de gestão de documentos e informações no ambiente de engenharia. Eu, inicialmente, vou fazer uma apresentação em PowerPoint e depois a minha ideia é dar uma navegada com vocês no sistema para poder tentar explicar um pouco mais na prática os benefícios do uso do nosso sistema dentro desse ambiente dos projetos de engenharia sem papel. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Falar um pouquinho da Profits, né? A Profits é uma empresa especializada em gestão de documentos e informações. Nós temos mais de 12 anos já de vida, né? A empresa tem mais de 12 anos. A gente atua na área de consultoria, tecnologia e operação dentro desse ambiente. Temos uma elevada experiência no ambiente de engenharia. Então, nós temos vários casos de sucesso relacionados à gestão de documentos no ambiente de engenharia. Nós somos os desenvolvedores e também comercializamos o eClick, que é o software que eu vou depois fazer uma apresentação prática para vocês. O eClick, ele hoje conta com mais de 4.000 usuários ativos e com milhões de documentos sendo controlados, muito deles dentro do ambiente de engenharia. Nós temos parcerias com algumas instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós somos uma empresa nativa, Cópia UFRJ, com a Amazon. Se o eClick, por exemplo, tiver a hospedagem, né, da documentação for conosco, essa documentação e o software, eles ficam dentro da Amazon, né? Nós temos vários casos de sucesso em diferentes setores, né? Aí falando um pouco mais na questão da engenharia, mesmo dentro da engenharia existe uma segmentação. Então, a gente, óleo e gás, siderurgia, logística, setor elétrico, de infraestrutura, a gente tem casos de sucesso em todos esses setores, tá? Bom, para contextualizar, vamos falar um pouquinho
da questão da documentação dentro do ambiente de engenharia, né? A documentação no ambiente de engenharia ela tem algumas particularidades. Primeiro, a quantidade e a variedade de documentos que circula dentro de um empreendimento de engenharia é muito grande, e são grupos de usuários que estão espalhados geograficamente, né? Normalmente você tem no empreendimento, a empresa que está fazendo o projeto, ele fica numa localidade, a empresa que está construindo a obra pode ser em outra localidade, os fornecedores de equipamento podem estar em outra localidade, muitas vezes em outro continente. Isso é muito comum dentro do ambiente de engenharia, tá? E todos eles compartilham os documentos e as informações. Então, você tem muita troca de documentação. Você, inclusive, tem situações em que um grupo de usuário elabora e o outro verifica. Então, você tem que ter todo esse trâmite de documentação indo para lá e para cá, muito bem sincronizado e muito bem gerido. Imagina fazer isso com caixa de e-mail. Você imagina um empreendimento em que os participantes decidam fazer o controle via troca de e-mail de milhares de documentos circulando entre esses grupos. É um desafio e tanto, né? A gente já presenciou situações em que chega um momento em que eles percebem que não é viável e aí tem que passar para uma solução mais automatizada. O segundo ponto é a responsabilidade que existe num controle de documentação dentro desse ambiente. Se você deixa um documento extraviar, ou se você usa um documento desatualizado, além de um potencial risco financeiro enorme, existem também riscos até para a vida humana, né? Muitas vezes você coloca em risco a estrutura daquele empreendimento que pode vir a desabar, que pode vir a causar um acidente. Então, a questão de você garantir que aquela documentação é a necessária e que está atualizada não é um assunto secundário, é de extrema importância. Daí aumenta ainda mais a responsabilidade nessa questão da gestão das informações dentro do ambiente de engenharia. Bom, por conta dessas características e de várias outras, que não vai dar tempo de eu citar todas aqui, foram criados, existem softwares de gerenciamento de documentos que se adaptaram para também conseguir atender ao ambiente de engenharia. Como é o nosso caso, o eClick, ele tem essa característica de atender a vários ambientes, né? Contabilidade, jurídico, empresas em geral, né, para a área administrativa, RH, mas também para engenharia. É importante eu citar que todo mundo que estiver assistindo, que for da área de engenharia e que precisar de um software como esse, a gente aconselha muito que vocês façam uma lista de requisitos e avaliem o software que vocês vão adquirir, a aderência em relação a esses requisitos. Porque a gente já presenciou situações em que gerenciadores de documento não adaptados ao ambiente de engenharia foram adquiridos e isso depois gerou uma dor de cabeça. Você passa a ter várias situações em que você não vai conseguir atender com esse software, né? Existem particularidades dentro do ambiente de engenharia, então é importante que seja feita uma análise criteriosa do software que vai ser adquirido para você não pegar um gerenciador mais genérico e que não tenha atenda esses requisitos, tá? Bom, como é que é o cenário do uso desses softwares dentro do ambiente de engenharia hoje no Brasil, segundo a nossa percepção, tá? Nosso conhecimento de mercado. A gente entende que para empresas de grande porte, o percentual de uso é razoável, né? A gente está falando aí em torno de uns 70% das empresas usam softwares desse tipo para fazer o controle da documentação. Empresas de grande porte, a gente está falando aqui com mais de 500 funcionários, né? Quando a gente vai para a empresa de médio porte, que são aquelas empresas que têm mais de 50, 80, 100 funcionários, esse percentual cai drasticamente. A gente percebe hoje que um grande número de empresas de médio porte ainda realiza a gestão de documentos de engenharia de uma forma manual, vamos dizer assim, com planilhas em Excel, fazendo a gestão, né, da lista de documentos em planilha de Excel, fazendo a troca de documentos, né, o fluxo de documentos com envios de e-mail, aquela situação que eu falei, né? Quando a gente vai, então, para empresas de pequeno porte,
cai ainda mais. Pequeno porte, a gente está falando aí com menos de 50 profissionais, né? Menos de 50 usuários, menos de 50 colaboradores, e aí isso cai ainda mais. Então, quer dizer, para essas faixas, o percentual de uso é muito pequeno. E por que isso acontece, né? Antigamente, os softwares eles tinham algumas características que impediam que empresas de médio e pequeno porte usassem esses softwares nos seus projetos. Um dos primeiros, e talvez o mais importante, é o fato deles, antigamente, serem muito caros, né? O segundo, uso complexo. Os softwares de antigamente, muitas vezes, para você mudar uma configuração ali, criar um projeto novo, mudar um fluxo, mudar qualquer coisa, você tinha que chamar o fornecedor. E aí isso tornava um processo muito burocrático, né? E uma outra característica era o fato desses softwares serem desenvolvidos externamente. E aí também você passa a ter uma dificuldade na comunicação, na questão do suporte, abre um ticket, demora alguns dias para ele te responder. Então, dentro do ambiente de engenharia, isso é muito ruim, né? A coisa é muito dinâmica ali, você não pode ficar aguardando 2 dias uma resposta para um suporte no sistema, né? Bom, esse cenário mudou, né, completamente nos últimos anos. Hoje em dia, a gente tem softwares nacionais, como é o caso do eClick, robusto e com alta qualidade, já passando por stress tests com altos volumes, alta quantidade de usuários, com valores acessíveis, um ótimo custo-benefício, uso amigável, com total autonomia para os usuários realizarem as configurações, inclusive nem precisa ser da área de TI, os próprios usuários da área de negócio vão conseguir fazer as configurações, novas funcionalidades embarcadas, e aí o nosso entendimento é o seguinte: agora a gente chegou num patamar, né, numa situação em que as empresas de engenharia que continuarem fazendo o controle de forma manual, elas vão acabar ficando para trás. Por quê? Porque quando você investe um valor para adquirir um software, para automatizar o seu projeto de engenharia, você passa a ter uma produtividade muito maior e isso se reflete no seu orçamento na hora do projeto. Aqueles que ainda fazem a gestão documental de forma manual, eles acabam tendo um custo operacional maior e aí, com isso, os valores orçamentários vão ficar maior e aí a competitividade dessas empresas vai cair, tá? Então, esse é um alerta aí que a gente faz para que essas empresas pesquisem, peçam demonstrações, peçam propostas, conheçam mais sobre esses softwares da nova geração, né? Bom, dito isso, vamos para o nosso assunto, que é a questão da realização de projetos de engenharia sem papel. Como é que a gente consegue implementar o projeto de engenharia sem papel, tá? Existem alguns fatores. O primeiro é processo. A empresa que quiser implementar um projeto de engenharia sem papel, ela vai ter que investir na revisão dos procedimentos e das metodologias dela, né, dessa empresa e dos parceiros, né, das outras empresas que também fazem parte desse contexto, tá? Então, existe aí essa necessidade de adaptar os procedimentos, né? Os verificadores não vão poder mais verificar em papel. Existe a necessidade de treiná-los e adaptá-los para que eles façam as verificações de forma digital. A questão do trâmite da documentação tem que ser automatizado via alguma ferramenta de workflow. Então, toda essa adaptação, ela precisa primeiro ter essa questão da estruturação dos processos dentro da empresa e de todos os envolvidos. O segundo ponto, que também é importantíssimo, a questão de equipe, né? Não adianta você decidir, bom, a partir do próximo projeto vai ser sem papel, sem você ter o envolvimento de todo mundo, né? Precisa haver um diálogo, haver uma participação, né, de opiniões, de compartilhamento de ideias, como é que é a melhor forma de implementar, como que vai ser a evolução disso. Então, treinamentos, né? Então, precisa haver esse envolvimento de todos, tá? Uma gestão de mudança aí, uma questão de mudança de cultura muito importante e é um processo adaptativo, tá? E, por último, a questão de ferramenta.
E na questão das ferramentas, dos sistemas, né, existem aí algumas. Uma delas é o EDMS, é o software de gestão de documentação, que eu me referi antes. Tá? Também existe a questão dos softwares 3D, existem toda uma questão aí de softwares que vão apoiar esse tipo de mudança. O nosso foco nessa apresentação é exatamente na parte das ferramentas, e mais especificamente na questão do sistema de gestão de documentos. Tá? Como que um software de gestão de documentos adaptado para engenharia, ele vai poder ajudar nessa questão dos projetos de engenharia sem papel. Bom, como que um software EDMS, um software de gestão de documentos, ele pode ajudar nessa questão do projeto sem papel? Primeiro, visualização online de documentos. Esses softwares, como é o caso do eClick, eles têm que permitir que as pessoas consigam visualizar o documento dentro do sistema, tá? Podendo abrir diferentes tipos de documento. Os documentos do Office, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, mas também documentação de engenharia, poder abrir um AutoCAD, poder abrir e visualizar PDF. Aí eu já começo a voltar naquele ponto que eu falei, né? Nem todos os gerenciadores de documento permitem você visualizar documentos técnicos, por exemplo, em AutoCAD. Então, se você adquire um software sem pesquisar isso antes, já começa aí um primeiro problema, né? O segundo ponto, comentários online dos documentos. Se você quiser que o projeto seja sem papel, um dos principais pontos que você tem que atacar é a questão do comentário no documento. Ainda existe uma cultura muito grande dentro do ambiente de engenharia no Brasil de fazer os comentários em papel, né? Então, você plotar um desenho ou imprimir uma memória de cálculo e ir marcando ali em lápis, né? O amarelo, o vermelho, o que está ok, o que não está ok. Essa cultura tem que mudar. Para você conseguir fazer documentos sem papel, além da parte de obra, né, dentro da parte de projeto, você precisa mudar essa questão e passar a fazer os comentários de forma digital. E aí é importante que o sistema dê um apoio nisso, né? Você consiga fazer esses comentários também por dentro do sistema, como o eClick faz. Segundo, checklists e formulários. Existe também na parte do projeto em si, checklists, né? São listas de verificação que hoje muitas vezes são feitas em papel. A pessoa tem lá um formulário, ela imprime, e aí o verificador, a pessoa que está verificando o documento, ele vai dando um check ali no papel, tá? Nos itens, marcando itens atendidos ou não. E aí, se o comentário foi feito na cópia em papel, ele vai e grampeia esse checklist na cópia comentada em papel e devolve isso para a pessoa que vai fazer a revisão. Tá? No caso do eClick, ele tem um checklist embutido dentro dele, de forma eletrônica. Então, tanto os comentários quanto o preenchimento do checklist pode ser feito de forma digital. Outra vantagem, consolidação de comentários. Situações em que você precisa mandar um documento para ser comentado por mais de uma pessoa. Então, você vai... na questão do papel, você teria que imprimir várias cópias e distribuir essas cópias entre as pessoas que vão comentar. Depois você teria que recolher esses comentários e aí criar o que a gente chama de versão consolidada. Geralmente é o master da disciplina, né, que pega os comentários que foram feitos pelas outras disciplinas e aí consolida isso numa versão única e devolve isso para a pessoa que vai fazer a revisão. O eClick, ele permite que, caso você faça os comentários dentro dele, você depois consiga empilhar os comentários como se fossem layers, e aí o consolidador ele só tem que arrastar ali os comentários para um lado e para o outro, apagar o que ele quer, o que ele não quer, incluir alguma coisa nova e criar uma versão consolidada de forma digital, de uma forma bem prática. Workflows. Se você estiver usando papel no projeto de engenharia, como é que é feito normalmente? A pessoa que elaborou o documento ali no AutoCAD, ela terminou de elaborar, ela plota aquele desenho em A1 ou em A0, ou no tamanho que for, e entrega o papel para o verificador. O verificador, ele vai fazer todos os comentários dele usando lápis, devolve esse papel para a pessoa que elaborou, para quem vai fazer a revisão. Essa pessoa vai, então, atender os comentários, criar uma nova revisão, plotar outra versão
entregar de novo para o... Então, todo esse fluxo é meio que guiado ali pelo papel, né? O papel vai circulando ali entre as pessoas. Quando você tem um software como o eClick, um software de gestão de documentação, esse software, além de fazer a gestão dos documentos, ele também permite que você controle esse trâmite, esse fluxo. Então, a pessoa terminou de elaborar um documento, ela coloca o documento lá no eClick, ela clica no botão, pum, esse documento já é enviado para a próxima etapa do workflow, já cai na conta do verificador, em formato digital. O verificador recebe um e-mail dizendo que tem uma demanda, um documento novo para ele, e aí ele faz a verificação digital. Depois de ser feita a verificação, clica no botão de novo e volta para a revisão ou libera esse documento para ser emitido. Então, o trâmite ele passa a ser muito mais ágil e mais prático usando esse tipo de software. Outra característica, comparação de versões. É muito comum dentro do ambiente de engenharia você querer comparar duas revisões de um documento, você saber o que foi modificado, né, de uma revisão para outra. E existem até projetos de engenharia que o escopo é esse. Você contrata uma empresa para fazer comparativo de documentos, tá? Em algumas situações isso é necessário. Usando um sistema como o eClick, o eClick ele permite que você faça esse comparativo de forma automatizada. O eClick ele marca em cores o que foi incluído ou o que foi excluído de uma revisão para outra. Isso você ganha muita agilidade e também não precisa ficar plotando papel para ficar comparando um com o outro. Tá? Assinatura digital e eletrônica. Essa é uma tendência, né? Cada vez mais as assinaturas digitais, eletrônicas estão sendo usadas, a lei da desburocratização saiu, e aí uma série de avanços foram feitos nesse sentido. Então, não precisa mais você imprimir ou você plotar os documentos e ter que assinar ali à mão, se responsabilizando. Hoje em dia, você já consegue fazer uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital, e aí acelerar muito esse processo. E o eClick tem essas funcionalidades, ele ajuda com isso também. Tá? Emissão de documentos. Antigamente, para emitir o documento, vamos supor, acabou um projeto, né? Ou se não, eu estou no projeto, estou desenvolvendo ali um projeto de engenharia e eu preciso entregar parte dessa documentação para o meu cliente. Antigamente, você tinha que plotar esses documentos e fazer uma entrega de papel mesmo para o cliente. Hoje em dia, isso está acabando, né? E o eClick ele ajuda bastante, porque ele automatiza esse processo de emissão. Basta você selecionar ali quais são os documentos que você quer emitir, para quem, clica no botão e o eClick já dispara um e-mail para os destinatários com o link. Quando a pessoa clicar no link, ele já baixa a documentação que foi emitida naquela guia de remessa de documentos. Uso de tablets e smartphones, agora a gente está falando um pouco mais da parte de obra, né? Você pode, na obra, consultar documentos pelos tablets, tá? É importante que o software seja responsivo para você conseguir ali navegar pelo navegador ou tem a versão aplicativa. No caso do eClick, a gente tem as duas opções. A tela de documentos ela é responsiva e você também consegue instalar uma versão aplicativo, né? É importante também, no caso de obra, em que você tenha um ambiente para ir colocando ali as fotos de execução, né? Porque depois você vai ter que criar uma versão as-built daqueles documentos do projeto. Então, se você tiver a possibilidade de ir fazendo ali o upload das fotos para que depois a empresa projetista faça a versão as-built, isso é importante. O eClick permite também isso. E, por último, a questão da integração com modelos 3D. A ferramenta de modelo 3D também hoje é uma tendência, e aí é importante que você tenha uma integração entre o 2D e o 3D, para ter toda a documentação digital controlada de uma forma integrada. O eClick tem isso, ele tem uma integração, inclusive com o Navisworks e com as soluções também da Aveva, para você poder, através do modelo 3D, você conseguir chegar no modelo 2D que está dentro do eClick. Tá? Bom, quais são os benefícios de eu fazer um projeto sem papel, né? O que eu ganho com isso? Primeiro, maior produtividade e lucratividade. Por que isso acontece? Como eu expliquei no slide anterior, quando você parte para um projeto sem papel, você tem uma ferramenta que te apoie nisso, como é o caso do eClick, você consegue acelerar várias etapas. Lembra da situação que eu falei do papel? Você imagina só,
A pessoa acabou de elaborar um documento, ela tem que ir no plotter, né? Ir lá, mandar para o plotter, plotar um documento, o documento plotou, vai lá e bota na mesa do verificador, que vai verificar, e aí depois ele volta com esse documento, bota na mesa da pessoa. Com o caso do eClick, ele vai verificar o documento por dentro do eClick em formato digital, clicou no botão, o documento já volta automaticamente para fazer a revisão, terminou de fazer a revisão, clica no botão, o documento já vai automaticamente para a conta do outro. Então, todo esse trâmite ele fica muito mais rápido. Emissão de documento passa a ser feita de forma automatizada. Tem uma série, então, de ações que você consegue, comparação de versões, de revisões automatizadas. Então, essas ferramentas, elas possuem recursos que aceleram muito as atividades do projeto, né? E aí, com isso, você ganha mais produtividade, agilidade e, com isso, lucratividade. Próximo benefício é a questão da redução dos riscos de extravio ou uso de informação desatualizada. Quando você está com a documentação em papel, circulando, documento em papel para lá e para cá, o extravio de um documento é muito mais suscetível, né? Muito mais possível que você acabe perdendo um papel, que você acabe... uma pessoa pegou e botou um documento na mesa do outro, que está mais, um documento que está mais atual, mas esqueceu de apagar, de descartar a revisão anterior. Então, a revisão anterior continuou circulando, e aí alguém foi lá e executou a revisão desatualizada. Então, existem riscos aí quando você está manipulando o papel, que no caso do software não. Você entrou lá, visualizou o documento que está dentro da plataforma, existem formas de você bloquear, e o eClick faz isso, para garantir que aquelas pessoas estão usando sempre a última revisão, né, do documento, da informação. Maior controle de acesso às informações. Com o papel, você também não tem tanta segurança de que determinadas informações estão somente sob controle ou só podem ser visualizadas por determinados grupos, porque o papel pode circular e cair na mão de alguém que não deveria. No caso do software, não. Você consegue ir lá e configurar o que cada grupo de usuário pode enxergar, o que cada grupo de usuário pode alterar. Então, esse controle de acesso à informação fica muito mais preciso e assertivo, né? Redução de despesas em geral, você reduz despesa com papel, você reduz despesa com toner e com tinta, com manutenção de plataforma, de plotter e de impressora, com armazenamento e descarte de papel. A gente tem aí empresas que têm salas com caixas de papel armazenados, né? Você imagina o custo disso, de você ter salas, né, só para armazenar papel. Então, você tem toda uma redução de despesa. E por último, mas não o menos importante, talvez até um dos mais importantes, é a questão da redução do impacto ambiental. Você, quando deixa de gastar papel, você está tendo... você está trazendo vários benefícios ambientais, né? Eu até comentei no nosso talks anterior, né, a questão da água. Eu fiquei impressionado com esse número, que para você produzir uma folha de papel A4, você precisa, em média, de 10 litros de água. Tá? Agora, você imagina isso potencializado num projeto de engenharia, com a quantidade de documentos que é envolvido e o tamanho desses documentos, né? Porque na engenharia você tem o A0, o A1, né? E que são documentos grandes. Então, você reduz bastante a questão do consumo de água, a questão do consumo de energia e a questão do CO2 equivalente quando você parte para os projetos sem papel. Tá? Vamos dar, então, uma olhada agora no sistema funcionando. Meu objetivo é passar com vocês algumas dessas funcionalidades aí que eu citei, para que vocês visualizem na prática esse funcionamento. Tá? Então, vou acessar aqui o sistema. Bom, essa aqui é a tela de login do eClick, tá? Eu vou entrar aqui com um usuário chamado Gerente 1. Quando eu entro aqui no eClick, eu caio nessa tela, a tela de documentos, tá? Essa tela de documentos, ela foi concebida para ser a mais intuitiva possível. Então, eu tenho aqui
na parte superior, uma forma prática de você organizar os documentos dentro da empresa e dentro dos projetos. O eClick, por exemplo, é feito para você controlar o seu portfólio de projetos dentro do contexto da engenharia, não é para um projeto apenas, você pode colocar todos os seus projetos aqui dentro, e aí você pode organizar por aqui, né, os seus clientes e os seus projetos relacionados a cada cliente. Aqui você tem a árvore de diretórios, para você organizar os tipos de documento dentro daquele projeto ou daquela área. Também não é impeditivo de você usar o eClick para a documentação interna da empresa, tá? Você pode ir criando aqui a área de RH, área financeira, a área sistema de gestão da qualidade, né? Os documentos de qualidade você pode colocar aqui dentro. Então, o eClick ele não tem limites para você pode botar qualquer tipo de documento, tá? Cada usuário só vai ter acesso aos diretórios que ele tem permissão. Se ele não tiver permissão, o diretório nem aparece para ele. Aqui em cima você tem uma pesquisa rápida, em que você pode localizar os documentos de uma forma muito prática, pesquisando pelos indexadores e também pelo conteúdo desses documentos, tá? E aí vamos dar uma olhadinha, então, naquelas funcionalidades que eu falei. Primeiro, a questão da visualização, né? Quando você clica aqui num documento, ó, aparecem aqui ações que você pode fazer nele. Existem várias ações que você pode fazer nos documentos, e essas ações também são permissionadas. Cada usuário só vai fazer aquilo que ele tem permissão. E uma dessas ações é a visualização. Então, quando você clica aqui no botão visualizar, ele abre o documento dentro do próprio software, tá? E perceba, inclusive, que ele bota uma marca d'água aqui, ó, para evitar que a pessoa use esse documento, dê um print aqui da tela e imprima e saia circulando com ele, a pessoa vai ser rastreada e ela não vai conseguir fazer, não vai poder fazer isso, né? No caso de AutoCAD, perceba que o eClick permite que você visualize o documento em preto e branco, como se ele tivesse sido impresso, ou com as cores do próprio AutoCAD. Você visualiza ele como se você estivesse navegando dentro do AutoCAD, tá? Isso no seu navegador, você não precisa ter nem o visualizador do AutoCAD instalado na sua máquina, tá? Bom, além de visualizar AutoCAD, o sistema também permite que você visualize o Word, visualize Excel, PowerPoint. Por exemplo, eu vou abrir agora para vocês um Word, tá? Ele está aqui dentro do... Eu estou abrindo também aqui dentro do eClick, dentro do navegador, tá? Aí você pode aqui, ó, selecionar a página, você pode dar zoom. Então, é bem amigável aqui a interface. Você pode botar também vídeos, não precisa colocar só documentos dentro do eClick, é um gestor de conteúdo, tá? Então, você pode botar um vídeo aqui, vídeos de procedimentos, vídeos diversos e compartilhar isso com os usuários. Esse aqui é um vídeo que está rolando aqui atrás, tá? E inclusive tem áudio, tá? Vocês não estão ouvindo o áudio porque vocês estão ouvindo meu microfone, mas dá para você, então, colocar vídeos. Dá para você colocar também arquivos 3D. Então, esse aqui é um modelo 3D, ó. A gente aconselha que sejam modelos não muito grandes, tá? Se forem modelos muito pesados, muito grandes, a gente sugere que essa visualização seja feita em dispositivos locais, tá? Mas caso sejam modelos menores, você consegue visualizar aqui por dentro do eClick também, sem problema. Isso aqui, por exemplo, é um modelo de tanques, né? E aí você consegue dar zoom, rotacionar, isso dentro do eClick, sem a necessidade de você precisar sair do sistema, né? Bom, então tem essa parte aqui da visualização. Além da visualização, tem aquele outro ponto que eu falei do comentário também. Então você consegue, embaixo aqui do botão visualizar, tem um botão anotações, você consegue clicar aqui, ó. E aí, a diferença dessa tela para aquela tela de visualização é essa barra de ferramentas aqui em cima, ó, que permite você fazer comentários no documento. Então, a pessoa que está fazendo a verificação, ela pode vir aqui e usar, ó, tem algum comentário com mão livre, né, que você pode vir aqui e escrever o que você quiser. Tem seta, tem formas. Então, você pode usar aqui uma forma para destacar aqui, marcar determinado item. Esses elementos que você coloca, você pode alterar as propriedades dele, né? Você pode botar realce, anotação. Então, você pode vir aqui e botar um texto. Vamos supor que esse norte aqui está invertido. Você vem aqui e escreve, ó, norte invertido. E aí você pode
tirar a borda, você pode colocar o texto em vermelho, você pode aumentar o tamanho do texto, você pode colocar carimbos, né? Você pode, por exemplo, reprovar esse documento aqui, ó. E aí, você salva e aí o sistema guarda essa cópia comentada dentro dele. Tá? Então, com isso, você tem uma agilidade muito grande na hora de você fazer os comentários. Você imagina a diferença de tempo entre você fazer os comentários dessa forma ou você plotar esse documento e fazer no papel, né? Então, essa é aquela questão que a gente falou da produtividade também, né? Bom, além disso, tem aquela questão que eu falei dos formulários, dos checklists, né? Quando você dá um duplo clique aqui no e-click em qualquer documento, abre aqui uma janela com informações sobre aquele documento, e aí tem uma aba aqui, checklist, que permite o verificador preencher aqui o checklist que antes ele fazia em papel e grampeava lá com a cópia comentada, agora ele pode fazer aqui eletronicamente. Ele marca aqui os itens que foram atendidos, essas perguntas são totalmente configuráveis, né? E aí salva e isso fica guardado aqui dentro do sistema para você poder tirar relatórios, consolidar, ver quais são os erros mais recorrentes, fazer treinamentos mais focados. Então, tudo isso você ganha como vantagem, né? Você também tem a parte de aqui, ó, em anexos e comentários, aquela parte que eu falei de você poder incluir fotos, né? Então, você pode tirar uma foto, colocar aqui, e aí as pessoas vão poder, na hora de fazer a versão as-built, ele vai poder consultar aqui essas fotos e criar a versão das build. Ou um e-mail trocado com o cliente, ou mesmo um comentário em texto que você queira colocar. É importante que tenha esse ambiente, né? O e-click tem isso, para ir você colocando as notas eletrônicas que vão ser úteis lá no futuro, né? E aqui também, nessa aba, esse documento aqui não tem, mas vamos ver aqui um que tenha. Eu acho que esse 080 aqui tem. Você tem aquela possibilidade de fazer aquela consolidação dos comentários. Esse aqui tem, olha. Esse documento aqui, o 080, ele foi comentado pelo verificador 1 e pelo verificador 2, tá vendo? Então, e já teve inclusive aqui uma consolidação. Eu vou fazer uma simulação aqui de uma nova consolidação. Olha como é que é prático. Basta eu marcar aqui os comentários que eu quero consolidar, clicar nesse botão aqui, ó, consolidar comentários, e aí o e-click ele já vai abrir para mim o documento com os layers dos comentários empilhados. Então, eu consigo ver aqui exatamente qual foi o comentário que o verificador 1 colocou. Muitas vezes pode até acontecer isso, né, de ter uma sobreposição, isso é normal, mas aí você vem aqui e separa sem problema. O que o verificador 1 colocou, o que o verificador 2 colocou, eu vou lá, seleciono o que eu quero manter, por exemplo, esse aqui eu vou apagar. Eu posso incluir outros comentários e eu crio a minha versão consolidada. Então, é muito prático você consolidar comentários com essa ferramenta, né? Além da consolidação de comentários, você também tem aquela funcionalidade que eu falei do comparativo de versões, né? Você vem aqui em histórico de versões, ó, aqui estão listadas todas as versões e revisões desse documento. Então, por exemplo, se eu quiser comparar essas duas revisões aqui, ó, a revisão C com a revisão B, eu marco elas, clico aqui no botão comparar versões, tá? E aí, enquanto ele está processando aqui o comparativo, eu vou explicar o que ele está fazendo. Ele está desmembrando a revisão B, a revisão C, e ele está comparando elemento a elemento. Aquilo que foi novo na última revisão fica em azul. Aquilo que saiu na última revisão fica em vermelho. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele mostra de forma gráfica e bem prática que essa grade aqui entrou na última revisão, esse símbolo aqui saiu na última revisão, e aí você vai vendo todos os detalhes, ó, o que aconteceu, aqui um rebaixamento de nível, você vai pegando tudo o que foi alterado de uma revisão para outra, de uma forma bem prática, tá? Bom, além disso, você tem a questão de assinatura digital, que eu falei, né? Assinatura com certificado digital, assinatura eletrônica, você tem a parte de workflow para controlar o trâmite dos documentos, né? Vamos fazer um exemplo de um fluxo aqui bem rapidamente? Então, vamos supor que eu estou com a minha lista de documentos aqui do projeto e eu vou iniciar o fluxo desses 3 documentos aqui, ó. O 081, o 082 e o 084. Eu clico aqui nesse botão, iniciar o fluxo.
ele vai me avisando aqui, você está criando a atividade de elaboração. Já vai dar um prazo que foi pré-configurado para essa etapa estar concluída. Aqui tem um campo texto que eu posso botar um comentário que vai ajudar a pessoa que vai fazer a próxima etapa do fluxo, e eu dou um salvar, e aí vão aparecer aqui as pessoas, os usuários que estão habilitados a fazerem aquela etapa de elaboração. Eu vou marcar aqui, então, o usuário Engenharia 1 e vou dar um OK. Perceba aqui ó, que agora esses documentos estão em fluxo. É extremamente prático você iniciar um fluxo de documento. Então, esses 3 documentos agora estão na etapa de elaboração na conta do usuário Engenharia 1. Então, eu vou sair aqui rapidamente do sistema e vou entrar aqui como se eu fosse o usuário Engenharia 1, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a outra tela principal do sistema, que é a tela de atividade. Antes percebam aqui, lembra da quantidade de diretórios que tinha aqui? Ó, esse usuário não enxerga um grande número de diretórios, então você pode bloquear essa questão. Essa aqui é a outra tela principal do sistema, é a tela de atividade. Todo documento que está pendente de alguma atividade minha fica aqui parado, tá? Para que eu tome a ação e esse documento avance no fluxo. Inclusive esses 3 documentos agora, que a gente acabou de iniciar o fluxo, né? Eu consigo ver aqui qual é o projeto, qual o código do documento, qual a revisão, o título, qual o nome da atividade que eu tenho que executar naquele documento, qual o prazo que eu tenho para essa atividade, quantos dias esse documento está parado na minha conta, quem abriu essa atividade para mim, a data e a hora em que essa pessoa abriu essa atividade para mim. Então, eu tenho um controle geral, completo e muito detalhado de todas as demandas que estão na minha conta. O coordenador, ele consegue ver isso tudo em formato de relatório. Então, ele consegue acompanhar também a questão de quem está fazendo o quê, quem está atrasando e quem não está. Muitas vezes, as empresas de engenharia, elas acabam sofrendo cobranças indevidas, né? Porque um documento já foi enviado para o cliente comentar, e aí o cliente atrasou o comentário, não foi a empresa que fez o projeto. Então é importante você saber quem está sendo o ofensor ali na questão do atraso da documentação, né? Vamos priorizar aqui o documento 084, e aí vamos simular como se nós estivéssemos elaborando esse documento, tá? Eu venho aqui para a tela de documentos, faço o upload, então, desse documento. Eu já tenho um documento aqui na manga aqui para facilitar a nossa apresentação. E eu vou pegar, então, aqui o documento 084, está aqui, né? Faço o upload dele lá no eClick, pronto, agora já tem um arquivo lá vinculado a esse documento, tá? E aí eu venho aqui na minha caixa de atividades e mando ele para verificação. Eu clico aqui no documento, dou um prosseguir, e ele vai me guiando. Ó. Você está concluindo a atividade de elaboração, avançando para a atividade de verificação. Mesma coisa, tem um prazo, um campo aqui de comentários. Eu vou marcar qual é a pessoa que vai fazer a verificação, ou isso já pode vir marcado, e eu também posso marcar mais de uma pessoa. No caso de verificação, eu posso mandar em paralelo, tá? Pronto. O documento 084, se você vier aqui no grid de documentos, você vai poder até acompanhar isso também. Aparece aqui, ó, o documento 084 agora foi para a etapa de verificação na conta do verificador 1 e do verificador 2. E você também consegue visualizar a questão do fluxo em forma gráfica. Então, você sabe que esse documento está parado aqui nessa etapa, verificação, e já passou pela etapa de elaboração, porque está aqui em verde. Bom, Ana, eu acho que era isso. Vou deixar um tempo agora para a gente tirar alguma dúvida, né? Se é que tem tempo ainda. Tem sim. Tem 2 perguntas no chat, Otto. Uma é a do André, se o eClick faz integração com outros sistemas. Sim, o eClick ele tem uma API nativa, né, uma integração nativa para que softwares de business intelligence, como por exemplo o Power BI, consigam ler nossa base de dados e criar painéis de controle, relatórios, indicadores de forma otimizada. Além disso, nós temos de forma personalizada, tá? E além disso, nós temos a integração com o Navisworks e com ferramentas também da Aveva ou Aviva, né? Para a questão de modelo de integração com modelos 3D. Isso nós já temos nativo e, além disso, nós podemos desenvolver outras integrações também sem problema nenhum. A Eusébia, de Fátima. Tem alerta de aviso que o documento ficou parado no fluxo, por quem, por quanto tempo? Tem um dedo duro, assim, automático na ferramenta para dizer o nome do culpado, quem está atrasando o projeto?
Muito bom, sim, sem dúvida, tem. Essa é uma das principais vantagens da questão do workflow, né? Você atrasou uma atividade, ele já começa a disparar e-mail avisando ao responsável pela atividade e às outras pessoas, os coordenadores que quiserem ser avisados também. Tem essa funcionalidade, sem dúvida. Tem uma pergunta da Meg aqui. É possível parar o fluxo e realizar alteração no arquivo eletrônico, download e upload novamente, sem ter que reiniciar o fluxo novamente? Sim, é possível. Você pode tanto optar por travar isso, né? Por exemplo, o documento foi para uma etapa tal, ninguém mais consegue mexer nele. Ou, se você quiser, pode deixar essa possibilidade aberta da pessoa, mesmo ele estando no meio do fluxo, alguém fazer um download e alterar e subir uma versão nova sem problema nenhum. Os comentários aqui no chat são: que sonho de ferramenta, ai, como eu queria. Tem vários comentários assim. Uma dúvida minha. Quanto tempo, eu decidi que eu quero essa ferramenta para minha engenharia, quanto tempo eu tenho para setar, para fazer testes? Como que funciona isso? Alguém queira fazer um piloto na ferramenta, navegar? Legal, tem duas perguntas aí nessa sua, né? A primeira é a questão do tempo de implantação. Essa é uma das outras vantagens do eClick. Quando a gente elaborou o eClick, um dos objetivos que a gente queria alcançar é que ele fosse quase plug and play. Obviamente que é impossível você criar um gerenciador de documentos que seja plug and play, porque tem que ter essa parte de configuração, né? Cada empresa organiza o documento de uma forma, então tem essa questão de uma configuração inicial. Porém, o eClick ele já vem com muita coisa pré-configurada, muitos itens pré-configurados, e isso acelera muito o processo de implantação. A gente consegue botar o sistema funcionando em semanas, a gente está falando aí de 2, 3 semanas, o sistema já está funcionando na forma nativa dele, né? Basta a gente treinar o pessoal, configurar, instalar e botar para rodar, e a curva de aprendizado é muito rápida dentro do sistema. A segundo ponto que você falou é a questão do teste, né? O eClick, ele também, justamente pela praticidade dele, ele é uma das poucas ferramentas do mercado que viabiliza uma prova de conceito. Se um cliente tiver interesse, a gente tem como viabilizar a realização de uma prova de conceito. A gente faz uma reunião, entende um pouco como é que funciona a empresa, configura um ambiente de teste, né? E aí deixa durante um período a empresa usando o sistema para ele ter uma segurança maior em relação ao uso do sistema. Comprovar a questão da praticidade de uso, né? E todas as outras vantagens que o eClick tem. Isso é viável, sim. E, Otto, quando eu coloco vídeos, né? Assim, a gente sabe que existem vídeos da obra, vídeos de modificação, vídeos que às vezes vão ter que fazer parte de um relatório, de um litígio, né? E a questão de fotos também. Quando eu faço upload desses vídeos e dessas fotos dentro da ferramenta, eu consigo visualizar, assim como o CAD? Eu tenho um visualizador ou não? Eu preciso baixar? Não, então, você consegue ver por dentro do eClick CAD, Word, Excel, PowerPoint, PDF, imagens, praticamente todas as imagens, vídeos e até arquivos 3D. Você consegue ver por dentro do eClick, sem problema. Muito bom. Tem uma pergunta da Marisa. Poderia explicar a pasta template que está na árvore? Qual o objetivo? Boa pergunta. O eClick ele permite, eu não citei isso, mas o eClick permite que você cadastre templates dentro daquele diretório ali que eu criei e você direcione para que uma pessoa, na hora de iniciar a elaboração de um documento, ele tenha que selecionar um template que foi pré-cadastrado ali naquele diretório. Então, na hora que ele der um importar arquivo, vai vir a lista dos templates que estão dentro daquele diretório, ele vai selecionar qual template que ele deve usar naquela situação, e aí o sistema ele já vai preparar esse documento para a pessoa começar a elaborar o documento a partir daquele template. Foi uma boa pergunta. Bacana. Pergunta da Gabriela. Otto, este software foi elaborado a partir de experiências vistas ou presenciadas em outros países? Ótima pergunta, Gabriela. Sim, eu usei um conhecimento que eu tinha adquirido na minha experiência profissional de fazer especificações de softwares. Então, antes da gente iniciar a elaboração desses softwares, eu fiz um trabalho de em torno de uns 2 meses de benchmark mundial. Eu fiz um levantamento
os softwares mais utilizados para gestão de documentação e que também permitissem o uso dentro do ambiente de engenharia. E nós fizemos, então, uma seleção dos principais requisitos que esses softwares tinham, e a partir desses requisitos nós criamos o eClick. Então, é exatamente isso daí que você comentou, Gabriela. A criação do eClick foi assim mesmo. Nossa, que legal. A gente, cada evento a gente vai descobrindo uma coisa nova sobre a ferramenta. Da ferramenta também. Otto, muito obrigada. Acho que foi bem legal assim ver essa parte das fotos, dos vídeos. Para mim, eu já tinha visto as apresentações, mas hoje eu prestei muita atenção nisso, que acho que é um diferencial também, né? Às vezes tem o sistema e as fotos e os vídeos ficam em outros lugares, mas bacana saber, né, que o eClick já está pronto para receber essas mídias, né? Mídias aí um pouco diferentes, incomuns dos sistemas normalmente, né? Legal, obrigado, Ana. Obrigado aí pelo feedback. E é um prazer sempre participar aqui do IDOC Engenharia. Espero poder participar aí de futuros eventos juntos aí com vocês. Otto, a gente vai deixar os teus contatos aqui no chat para o pessoal, né? Tem aqui o site do eClick, para quem quiser, e lá também acho que tem os contatos do Otto, o contato de toda a equipe. Sim, perfeito. Aí. Botei aqui também no slide aqui, caso alguém queira copiar, esses aqui são os nossos contatos. Otto, muito obrigada, Otto. Vamos para o desafio. Sem papel nas engenharias, muito bom. Legal, é isso aí. Vamos conseguir essa meta. Gente...